Vamos mostrar aqui também um pouco do bate-papo lá do Paparazzo e do Babacast, lá do Rafael, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. E por que eu vou mostrar isso aqui? Porque, primeiro, conta a outra parte, e contando a outra parte, a gente começa a entender. Então eu vou colocar aqui para rodar, vou parando aos poucos e vou comentando e vou mostrando documentos. Como Olha lá, vamos prefeito, lá. tem sido muito responsável nisso. Essa não é uma tarefa, não é uma missão fácil. Vamos lá. Não é uma jornada curta. Nós demos o primeiro passo, tivemos a primeira vitória, né, que foi a história do leilão, consegui viabilizar o leilão. Agora o Flamengo vai pagar aí nos próximos dias. Aí você tem... Saiu hoje no Diário Oficial. Saiu hoje, o Flamengo já está com a guia, deve pagar aí ao longo da semana que vem. Você tem a juíza que define se tem emissão na posse imediata, ou seja, o Flamengo já toma o terreno, ou se tem que aguardar uma avaliação, porque a Caixa vai contestar, isso é natural. Não tem uma desapropriação que eu faça na cidade do Rio. Como eu falei, né? A história, eu vou deixar rolando e a gente vai comentando. Importante, o que ele está comentando aqui é que a gente já sabia, a gente já comentou. Vai dar confusão, vai ter mais, a gente só não sabe se o Flamengo vai tomar posse agora ou não. Seria bom tomar posse agora para começar essa avaliação do terreno, do subsolo, da contaminação e etc. Que o proprietário do imóvel não conteste. Quero dar uma notícia aqui, essa exclusiva mesmo. Essa parte. Ontem eu estive com o presidente Lula, né? E o primeiro assunto da nossa conversa não foi política, não foi dívida do Rio de Janeiro, foi o seguinte: estádio do Flamengo. Nossa. Aí ele falou: porra, tu tá atropelando essa porra, caralho. O pessoal da Caixa tá dizendo que tu tá atropelando. Tu imita bem, hein? Também, né? Eu falei: presidente, não estou atropelando. Não, aliás, peraí, a história é maravilhosa. Vou contar aqui Conta. o on do on, né? O bastidor do bastidor. Cheguei no Palácio da Alvorada, tava o Lula, mandou eu entrar numa sala, e estava sentado no sofá com um sujeito que eu não conhecia. Aí ele falou assim: Eduardo, esse aqui é o vice-governador do Maranhão. Opa, como é o senhor? Muito obrigado pelo estádio do Mengão. Eu falei: até tu. Aí ele puxou o assunto, antes o Lula, não sei o que. Eu falei: presidente, daqui a pouco a gente vai conversar, vou te explicar. Então, assim, o que é a discussão? Já deve estar preocupado que se vier para presidente, ganha. Né? A partir de agora que vem a parte séria. Essa é uma conversa descontraída, né? Um podcast descontraído. A parte importante aqui é a seguinte: o prefeito agora vai explicar o outro lado, um lado que fomenta e vem fomentando e fomentará essa narrativa, tá, de valores exorbitantes para a Caixa. Então, a partir de agora, ele vai contar essa parte. Não, gasta 50 milhões. Imagina, mas o Lula é amigo e você vai ajudar nisso. Mas assim, o que acontece ali? Por isso que eu estou dizendo, temos uma gincana aí a ser feita. Né? Então, como é que foi essa resenha? Não, mas a conversa foi ótima. Eu falei: presidente, primeira coisa é o seguinte: por que os caras da Caixa estão contando para ele? Né? Aquilo ali, aquela operação toda do Porto Maravilha, ela é feita com recursos do FGTS, né? Mas ela dá muito dinheiro para o FGTS. Há um ano atrás, eu perdoei uma dívida do FGTS com a Prefeitura do Rio de 4 bilhões de reais. Caramba! 4 bilhões de reais. A história não é bem assim, e a gente fala sobre isso na sequência, mas faz sentido, essa dívida saiu mesmo das linhas do demonstrativo financeiro do Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que detinha o terreno do gasômetro. A operação, a Caixa tinha que pagar para a Prefeitura 8 bi, fizemos as obras. O Porto Maravilha não gastou um tostão do imposto que vocês pagam. Sim. Tudo ali foi potencial combustível. Túnel, Museu do Amanhã, tudo que aconteceu ali é tudo potencial Transformou combustível. completamente. Então, porque é isso, fazer gestão é isso. Claro. Né? Gastar o dinheiro público e captar o recurso, a riqueza da cidade. Então, o que disseram para o Lula? Falaram: não, porque esse estádio vai dar 1 bilhão de prejuízo. Eu falei: presidente, aí eu expliquei para ele o que vai acontecer. Isso aqui é exclusiva mesmo. O que vai acontecer? A gente deve ter, ou na semana que vem ou na próxima, vamos ter a AGU, Caixa Econômica Federal, o Ministério do Planejamento, o Ministério esqueci o nome do Ministério, que cuida do SPU, do Serviço Patrimônio da União. O presidente vai conduzir pessoalmente uma reunião. Eu falei: presidente, estão lhe enganando. O senhor tem que confiar aqui no seu aliado político no Rio de Janeiro. Claro. E a essas horas, aí para
independente se ele é bolsonarista, lulista, claro, eu não gosto de nenhum claro. dos dois, é o seguinte, tem uma coisa no Lula que é uma compreensão política das coisas do Rio. Né? Assim que eu conquistei com ele a solução do Galeão, que estava fechando e hoje já está batendo recorde. Assim que eu conquistei com ele a estação Leopoldina, ali perto do estádio do Flamengo. Né? Então eu falo para ele, Como presidente... eu gostei disso. Como é que é pé da onde? Do estádio do Flamengo. Aí, tá vendo? Aê. Santiago. Obrigado, Vou falar obrigado. nada aqui, o Mulambão, o Santiago Mulambeiro, sei lá. Olha lá. Esse aí é lá ele. Olha lá, agora que vai entrar. Então, assim, ele tem essa compreensão, então a gente deve ter uma reunião nos próximos 15 dias em Brasília. Falei com o advogado-geral da União ontem, com o ministro Messias, conversa boa. Tenho falado com o presidente da Caixa. Pra você ter uma ideia, eu vi uma reunião de 2 horas do Conselho de Administração do Fundo de Garantia da Caixa, né, do Fundo de Garantia, cujo presidente é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Fiquei 2 horas assistindo uma reunião de YouTube, só vendo os caras da Caixa mentindo. Não, porque nós conseguimos resolver um problema de 4 bilhões. Conseguiram resolver o cacete. A prefeitura perdoou uma dívida de 4 bilhões. César, né, isso. prefeito? Claro. Então, assim, eu botei os pingos dos is ontem, o presidente está do nosso lado, claro, ele não pode prevaricar. O que acontece? O que o Paes está falando aqui é o lado da Caixa Econômica Federal. De fato, houve sim. Eu não acho que a palavra certa seja perdão, tá? Eu acho que a palavra certa que deveria ser usada não é perdão, tá? A palavra correta que deveria ser usada deveria ser acordo, porque de fato foi um acordo entre a prefeitura e o fundo. Foi um acordo. Eu vou ler aqui exatamente o que quer dizer esse acordo. E para fazê-lo, eu vou mostrar novamente aquele documento do Fundo de Investimento Imobiliário, falando do acordo, tá bom? Acordo entre o fundo e a CCPAR e o encerramento da situação de iliquidez. O fundo declarou previamente ao início da etapa 6, 7, 8, tá aqui, ó, o documento, né? Eu tô lendo do documento, tá? Situação de liquidez ao fundo de investimento, etc, etc, etc. Em 9 de agosto, foi firmado o instrumento particular de transação, tá? E outras avanças, o acordo entre o fundo e a CCPAR visando a continuidade da operação urbana consorciada Porto Maravilha, do Rio de Janeiro, conforme detalhado na nota 13. Com a publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro, a Lei Complementar número 267, de 6 de dezembro, foram ampliados os limites da área de intervenção ali da parte urbana e também o prazo para utilização dos CEPACs, em razão da celebração do acordo que regulou o encerramento das obrigações do fundo em relação com a baixa do POC, prêmio de operação de compra, a situação de liquidez acima descrita deixou de ser aplicável e, portanto, foi encerrada. O que é isso? Vamos lá. O fundo tem direito a ter os CEPACs. Os CEPACs é a autorização de construir mais do que aquele terreno permite. Tá? E o fundo tem essa possibilidade, vende aos poucos para incorporadoras, para desenvolvedoras, etc. O que a prefeitura fez? A prefeitura aumentou aquela área, a área de atuação daquilo, você pode vender aquilo para uma área maior que inclui São Cristóvão inteiro, e aumentou o prazo até 2064, ou seja, tem mais 40 anos para vender todas essas CEPACs. Mas essa não é a história inteira, né? Esse perdão, que a prefeitura chama de perdão e o fundo chama de acordo, aconteceu pelo seguinte, porque havia uma guerra de ações entre o fundo e a prefeitura, como está aí, oriundo da página 41 desse relatório. Em dezembro de 23, o fundo estava envolvido com as demandas judiciais relacionadas abaixo, todas classificadas pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda remota. Demanda proposta pelo fundo, processo tal, em curso junto à segunda Vara Federal de Seção Judiciária do Rio de Janeiro, movido pelo fundo contra a CCPAR. E aí tem as reivindicações da CCPAR contra o fundo. Então os caras fizeram um acordo e essas ações sumiram. Entraram em acordo. Então, foi um acordo. O fundo exigia, quando o fundo assinou, comprou a CEPACs e comprou os terrenos, a prefeitura tinha que ter feito uma série de intervenções urbanas, fez algumas, outras não fez. E o fundo parou de pagar esse POC. O POC, o prêmio pela opção de compra, é o seguinte, tá aqui, você vai comprar esse direito de construir que você pode vender no mercado imobiliário, tá? Custa R$10, vai para leilão. O preço mínimo é R$10.
O fundo falou, vou pagar 20. Para garantir, vou pagar 20. Pagou 10 no lance mínimo e pendurou os outros 10 para pagar aí a longo prazo, nunca pagou. Então, a prefeitura eliminou esses 10 adicionais, que é esse POC, tirou, resolveu a dívida. O fundo, que estava em estado de iliquidez, ou seja, o fundo não conseguia pagar as suas próprias contas, passou para o estado de liquidez, ou seja, passou a ser rentável, passou a poder pagar as suas próprias contas, e a prefeitura eliminou, teve aquela ação contra ela eliminada. Então, né, o perdão, na verdade, é um acordo, tá? Mas o ponto não é esse, só para esclarecer, o ponto mais importante da fala do Eduardo Paes é o seguinte, é lembrarmos que essa posição da Caixa dizendo que, olha só, estamos, né, perdendo dinheiro, que não deveria ter sido feito assim, que está tirando dinheiro do trabalhador através do fundo de garantia, essa narrativa vai aparecer. Tenham certeza disso. Haverá pessoas que vão dizer que o fundo de garantia está sendo prejudicado. Quando, na verdade, o fundo de garantia perdeu uma dívida de 4,3 bilhões de reais. Porque o fundo de garantia é o cotista do fundo e estava devendo 4,3 bilhões de reais para a prefeitura. Então, o fundo de garantia, o trabalhador do Brasil, na verdade, se beneficiou. Se o terreno tivesse sido dado de graça, ao invés desse acordo se tivesse sido incluído nesse acordo o terreno, olha só, o terreno do gasômetro será doado a qualquer pessoa que for fazer um estádio, desde que a prefeitura elimine essa dívida de 4,3 bilhões de reais. O que seriam 138 ou 200 milhões de reais contra 4,3 bilhões? Simples assim.